Olá, meus caros alunos do Trilhante. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ingrid e hoje eu vou tratar com vocês do tema execução fiscal. A gente já se conhece lá das nossas aulas de processo civil em que tratamos de execução. Hoje nós vamos tratar desse tipo específico de execução, que é a execução fiscal. E nós vamos começar o nosso curso nessa primeira aula dando uma contextualização para vocês do que é e qual o objetivo da execução fiscal, para depois a gente prosseguir com todos os seus detalhes integralmente, beleza? Pessoal, primeiramente, o que é uma execução? Se vocês assistiram às nossas aulas lá de processo civil a respeito de execução de título judicial e extrajudicial, vocês vão saber que execução é sempre um processo que busca que um terceiro, faça alguma coisa, que ele cumpra uma determinação, cumpra uma obrigação. E essa obrigação pode ser de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar a coisa. Beleza? Tendo esse conceito em mente, gente, a execução fiscal, ela é um processo sempre judicial. A execução fiscal, ela não é jamais feita de uma forma extrajudicial. O próprio nome já vai nos dizer execução fiscal. Execução é um processo, então um processo judicial, pela qual a Fazenda Pública vai atrás dos seus devedores no intuito de obrigá-los a realizar o pagamento de seus débitos. Então, o que é uma execução fiscal? É um processo judicial ajuizado pelo poder público, pela administração pública, com o objetivo de aquelas pessoas que estão devendo para o poder público realizem os seus pagamentos. E se não realizados os pagamentos, como forma de encontrar bens passíveis de penhora e que satisfaçam aquela obrigação dos terceiros que estão devendo. Tranquilo? Um conceito bem simples, gente. Execução fiscal é um processo judicial por meio da qual a Fazenda Pública tenta fazer com que os seus devedores cumpram com as suas dívidas. Por que existe uma execução específica, uma forma específica de execução só para a Fazenda Pública, que não se enquadra, não é exatamente igual à execução de título judicial ou extrajudicial que nós estudamos lá no processo civil, que se aplica aos particulares? Porque, gente, a gente sabe que a Fazenda Pública, ela tem alguns princípios e formas de atuação que são muito peculiares, que só se aplicam à própria Fazenda Pública. Primeiro, porque você está mexendo com patrimônio público, você está mexendo com o patrimônio de toda a sociedade, de toda a coletividade, e não com o patrimônio particular. Então, já de início, a gente vê que tem aí uma questão de interesse público envolvida. Então, precisa, obviamente, de um tratamento especial. E, em segundo lugar, a própria forma de organização orçamentária e financeira da Fazenda Pública, ela é diferente. A gente sabe que, por exemplo, os pagamentos feitos pela Fazenda Pública, eles são feitos de uma forma bastante diversa, bastante diferente. É por meio de precatório, existe uma ordem, tem toda uma legislação aplicável. Então, tem uma peculiaridade na forma de manejo, de orçamento, de organização financeira da Fazenda Pública, que não é a mesma, ela não tem a mesma disponibilidade que os particulares têm. Por essa razão, na execução dos seus débitos, na busca de fazer com que os devedores realizem os pagamentos das dívidas da Fazenda Pública, ela vai ter um procedimento específico que vai se adequar às suas próprias peculiaridades. E por isso nós temos a execução fiscal. Você já sabe, pessoal, que uma execução, que é esse processo que visa que um terceiro cumpra determinada obrigação, ela sempre é fundada em um título executivo, ou seja, em um instrumento de onde consta aquela obrigação. Então, a execução ela tem como objeto um título, que é justamente esse instrumento do qual consta aquela obrigação que você quer que seja cumprida. No caso da execução fiscal, o nosso título executivo é chamado de certidão de dívida ativa, que basicamente é um documento que vai comprovar lá que aquela pessoa, que aquele particular, aquele terceiro, ele é devedor da Fazenda Pública, qual o valor e a qual título. Então, esse título vai, basicamente, comprovar que existe aquela dívida, quem é o seu devedor, e ela vai instruir, vai ser objeto da nossa execução fiscal. Gente, o que é Fazenda Pública? A gente fala, Fazenda Pública, poder público. A lei de execução fiscal vai definir pra gente o que é
o que compõe a Fazenda Pública. Basicamente, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as autarquias de cada um desses entes. Nós sabemos que tanto a União, estados e Distrito Federal e municípios possuem as suas respectivas autarquias. Então, esse corpo, esses entes, compõem o que nós chamamos de Fazenda Pública. Então, quando nós falamos esse termo, nós falamos como, no caso da execução fiscal, o exequente, o autor, aquele que detém o direito, que é a Fazenda Pública, a gente está falando de todos esses entes de uma forma geral. A lei vai trazer para a gente também, pessoal, que o objeto da execução fiscal, como nós já vimos, que é a tentativa de receber um valor, de que o terceiro realize o pagamento de uma dívida, essa dívida ela pode ser tanto tributária quanto não tributária. Quando a gente fala de alguém estar devendo para a Fazenda Pública, para o poder público, a primeira coisa que vem na nossa mente é imposto. Então, a princípio, às vezes a gente nem consegue pensar em outras hipóteses de constituição de dívidas perante a Fazenda Pública, mas elas existem. A lei de orçamento público, ela vai trazer para a gente essa definição do que são as dívidas da Fazenda, da qual a Fazenda Pública é credora, e ela vai dividir em duas categorias, as dívidas tributárias e as dívidas não tributárias. E serão justamente essas que são objeto da execução fiscal. As dívidas tributárias, pessoal, são os impostos, que nós estamos cansados de conhecer, as taxas e as contribuições de melhoria. Então, essas três categorias compõem o que nós chamamos de dívidas tributárias. Já as dívidas não tributárias são todas as outras. Qualquer outra dívida que não se inclua nesse conceito, de imposto, taxa ou contribuição de melhoria, ela vai ser uma dívida não tributária. E aqui os exemplos que a gente traz para vocês são, por exemplo, os aluguéis que a administração tem para receber. Sim, a administração pública, por ser proprietária de bens imóveis, ela pode alugar, ela pode locar os seus bens imóveis e cobrar para isso o recebimento de um aluguel. Se esse aluguel não for pago, ele vai constituir uma dívida não tributária. Da mesma forma, as indenizações e preços de serviços prestados pela administração pública. Esses exemplos que eu trouxe para você, pessoal, vejam bem, não são taxativos, porque o conceito de dívida não tributária, ele é um conceito negativo, como vocês viram, e bastante amplo. Tudo aquilo que não for dívida tributária é dívida não tributária. Parece até bobo falar, mas assim, é um conceito importante da gente ter em mente, para a gente não se perder quando se deparar com alguma execução fiscal, com alguma dívida que não seja só de imposto, que é o que a gente mais vê. Então, pessoal, a gente já viu que a dívida ela pode ser tanto tributária como não tributária. Só que o que é a dívida ativa? Ela vai ser a composição de todas essas dívidas, ou seja, qualquer débito, qualquer um, que, por lei, o credor, aquele que pode exigir o seu pagamento, seja um daqueles entes que a gente falou agora há pouco, que compõem a Fazenda Pública, vai ser uma dívida ativa. Então, qualquer dívida que tiver que ser paga, que tenha como credor a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as respectivas autarquias de cada um desses entes, vai se constituir como dívida ativa e vai ser o objeto da execução fiscal. Gente, muito simples esses conceitos iniciais. A partir das próximas aulas, a gente vai entrar em alguns detalhamentos aí, algumas peculiaridades da execução fiscal. Eu espero vocês nas próximas aulas.